Agora eu vejo que, tipo assim, mano, eu sinto, isso é uma sensação espiritual, tá? Cara, eu sinto que Deus, desculpa a palavra, mas vocês vão dar comigo, Deus fudeu vocês, tá ligado? Tipo assim. Você provavelmente conseguiu identificar de quem é a voz desse áudio que a gente acabou de ouvir falando essa frase absurda. Eu espero de coração que você considere essa frase absurda. E eu digo isso porque as pessoas estão normalizando muitas coisas, né? Relativizando muita coisa. Às vezes coisas que eram, como eu falei em alguns vídeos já recentemente, coisas que eram absurdas hoje já está sendo normalizada. E é por isso que eu espero de coração que você não interprete essa frase como ele não quis dizer isso, não era bem isso que ele queria dizer, foi só um exemplo, pelo amor de Deus. Esse trecho desse áudio que eu escolhi para começar esse vídeo foi para chamar a sua atenção para uma história maior, um roteiro bem maior que está por trás de tudo isso. Essa frase dita por ele é dita em um contexto que deve, com certeza, chocar você, chocar qualquer religioso, qualquer evangélico que esteja acompanhando esse assunto ou que vai passar a acompanhar a partir de agora, porque o roteiro que traz esse pedaço de áudio envolve um casal que decidiu ser missionário da igreja One. A igreja One é a igreja do Alessandro Vilas Boas. Ele está na Europa, mas tem um pessoal aqui no Brasil que comanda a igreja. Essa igreja já tem um tempo, salvo engano, começou em 2017, começou, sabe, aquele estilo bem célula, né, com poucas pessoas e tal. Só que é muito mais sombrio do que isso. Até a forma como essa igreja surgiu é mais sombria. Ela é, como eu disse, presidida, liderada pelo Alessandro Vilas Boas, um cantor gospel importante, muito conhecido no Brasil, que assim como outros cantores também famosos, né, escolheram trilhar o caminho de deixar o Brasil e viver lá fora. Vem, faz as suas agendas por aqui, mas vive lá fora. E aí o que acontece? Um belo dia, um casal, em oração e etc., decidiu que estava na hora de dar mais do seu tempo para o ministério, de dar mais do seu tempo para o evangelho em si. Consultou a sua liderança e disse, olha, a gente tem um chamado para ser missionário, e a igreja obviamente apoiou esse chamado. Eles venderam tudo, começaram a vender tudo que tinha em casa para ir para a Austrália, um país distante, começar tudo do zero. Aí você vai entender o contexto, que é começar do zero literalmente, porque tudo deles, a igreja não entraria, pelo que a gente percebeu, economicamente com nada, só nos enviaria, daria um suporte emocional, espiritual e etc. E é a partir daí que desenrola todo o processo do vídeo que a gente vai trazer para vocês hoje. Do vídeo não, né? Do assunto, do tema desse vídeo de hoje, do enredo que a gente vai acompanhar e que vai levar, inclusive, até esse áudio, até essa fala do Alessandro Vilas Boas, justificando uma coisa absurda que aconteceu com esse casal. Eles gravaram um áudio e enviaram para a liderança da igreja, explicando, esclarecendo tudo o que aconteceu do início até esse áudio, do início até o final, né, dessa história, que seria talvez uma história impactante para a vida desse casal, com esse chamado ministerial, mas acabou, talvez por força do próprio Alessandro Vilas Boas, sendo abortado. Eu quero convidar você a ouvir esse áudio. Esse áudio é um pouquinho longo, um pouquinho extenso, mas muito detalhado. Traz o depoimento desse casal, falando os dois, interagindo ali nesse áudio, contando cada um a sua maneira o que aconteceu. E ao final desse áudio, eu volto e faço alguns comentários, algumas ponderações. Mas eu já alerto a você que está acompanhando esse caso e que quer continuar acompanhando esse caso. Esse é só o primeiro vídeo dessa série, porque nós tivemos acesso a um outro áudio ainda mais absurdo, uma coisa assim. Enfim, vocês vão acompanhar. Também temos relatos, testemunhos de pessoas que contam como que essa igreja lida com seus membros, como que esses membros são tratados dentro dessa igreja. Tem toda a característica de uma seita e você vai entender por quê a partir dos próximos vídeos que a gente vai estar abordando aqui. Mas primeiro vamos focar nesse assunto, vamos focar primeiro nesse episódio, nesse caso, desse casal de jovens que tinha um sonho e talvez até um chamado para ser missionário, mas por conta do Alessandro Vilas Boas, que vem a ser o maioral dentro da sua denominação, só acabou sendo abortado. Vamos entender por quê, vamos ouvir o áudio, eu volto no final desse áudio
para comentar um pouquinho sobre o que a gente ouviu. Mas claro, eu já quero pedir para você deixar o teu joinha, deixa o teu like aí, que isso ajuda demais o nosso canal. E à medida que você vai ouvindo o vídeo, você pode ir comentando também, falando o que você pensa, o que você está entendendo aí do que você está ouvindo, beleza? Vamos lá. Olá, meu nome é minha esposa e eu estamos gravando esse áudio para trazer clareza pro período que nós moramos no Rio de Janeiro e congregamos na Igreja One do Rio de Janeiro. Então, nós também queremos deixar claro com nossos relatos aqui, dizer que se você em algum momento escutou de alguém dizendo que nós saímos do Rio de Janeiro de uma forma apressada ou por algum tipo de rebeldia, nós queremos deixar claro que isso é uma mentira e o nosso áudio aqui também tem essa intenção de trazer esse tipo de clareza. Então, assim, nesse nosso relato, a gente vai, obviamente, citar o nome de algumas pessoas, porque é necessário, né, para que haja clareza. A nossa intenção aqui não é maltratar ninguém, enfim, a gente quer, de fato, que a luz do Senhor continue vindo e tratando e mudando aquilo que precisa ser mudado e não melhorado. E nós estamos aqui porque nós entendemos que também nós somos afetados por uma liderança irresponsável, inconsequente, que nos afetou emocionalmente e financeiramente, e de outras formas também. Bom, no início de 2023, Deus foi muito incisivo em relação à nossa movimentação para a Austrália. E a partir disso, nós fomos comunicar à liderança a respeito de tudo que nós havíamos ouvido de Deus até aquele momento. Nós fomos até o Carlão, o Lander e o Romo, e foram conversas muito boas e muito pontuais. E todos eles confirmaram aquilo que Deus já estava fazendo na nossa família, né? Todos eles confirmaram que nós somos uma família missionária, que nós tínhamos esse chamado pela Austrália e de que o nosso tempo no Rio de Janeiro já havia cessado. A partir dessa conversa, a partir desse momento com eles, nós fomos aconselhados em sermos práticos, em comunicar à igreja e também levantar os recursos necessários para a nossa ida para a Austrália. Bom, e sendo práticos nesse período, nós já havíamos até começado uma mentoria para conhecermos mais sobre a Austrália, conhecermos mais sobre a cultura. Foi nesse período também que nós tivemos a alegria de conhecermos um casal de pastores na cidade onde nós moraríamos lá na Austrália. Um casal que foi extremamente receptivo, amáveis conosco, inclusive se colocaram à disposição para nos apresentarmos a outros pastores de outras igrejas, caso fosse necessário, caso a gente não se encaixasse ou não quiséssemos estar lá e congregarmos na igreja deles. Eles se colocaram totalmente à disposição. Bom, e nós começamos a nos movimentar para levantar os nossos recursos. Nós abrimos a nossa casa para vendermos tudo e chamamos a igreja para participar com a gente desse tempo, desse movimento. Naquele período nós já tínhamos encerrado o contrato de aluguel onde nós morávamos, do apartamento onde nós morávamos, e o próximo passo seria vender todas as nossas coisas, depois o nosso carro, para que a gente pudesse dar início nos trâmites de visto e passagem. Estava tudo muito bem organizado, com muita sensatez, pois nós zelamos muito pela nossa casa e entendíamos a seriedade dessa movimentação. E, bom, foi nesse momento que o pastor Carlos me ligou, me perguntando se nós poderíamos fazer uma videochamada com o Alessandro, pois ele havia compartilhado com o presbitério a nosso respeito. E nos disse que era somente para fazermos uma conexão com o Alessandro, que já estava em missão na Europa. Então, conforme toda essa movimentação, né, sobre ser práticos, levantar recursos, a gente teve, né, a primeira conversa com o Alessandro, e o Carlão estava até presente. A gente conversou bastante nesse dia, e no final, o Alessandro nos convidou para, antes de irmos para a Austrália, irmos para Londres, porque lá nós ficaríamos na casa dele
aprenderíamos mais sobre missões, beberíamos da vida dele e da Bruna, e nos fez esse convite. E ele disse pra gente que era pra gente esperar entre 15 a 20 dias. Até mesmo as pessoas que estavam comprando geladeira, fogão, né, como eram da igreja, era pra gente comunicar elas pra esperar só um pouquinho, até pra gente não ficar meio que na mão, né? E, enfim, foi o que a gente fez. E de 20 dias que ele nos disse, né, para ficarmos de malas prontas, tudo mais, se tornou quase 5 meses. E uns 2 dias depois, quando o Alessandro fez esse convite pra gente, nós fomos na casa do Carlão, né, pós-culto, num domingo, e o Carlão, juntamente com o Rômulo, a Fabi e a Andressa, estavam lá na mesa com a gente, na casa do Carlão, onde eles confirmaram mais uma vez, né, sobre a nossa casa, Carregar Graça, a respeito de missões, e que de fato eles entendiam, assim, que ao nosso tempo no Rio de Janeiro e até mesmo no Brasil já havia cessado. E que era para a gente comunicar para a igreja sem medo de que nós éramos missionários do UAN e que estaríamos sendo enviados para a igreja de Londres. Enfim, era sempre uma comunicação a respeito de praticidade, a respeito da nossa ida, a respeito de comunicar à igreja em relação a toda essa movimentação. E aí a gente foi para a segunda conversa com o Alessandro. Só que nesse meio tempo nós nos mudamos, né? Nós saímos da casa que nós morávamos, encerramos contrato, e os nossos parentes, né? Eles queriam se despedir de nós, porque os nossos planos eram outros, né? Ainda no tempo Austrália. E aí quando a gente recebeu o convite do Alessandro, a nossa família, nossos parentes queriam se despedir de nós. Então eles foram para um apartamento lá em Copacabana, que é da família do meu pai, e todos ficaram ali, e nós também. E enfim, a gente pôde ter um tempo bom com eles. E só um parênteses aqui, né? Nesse período, nós tínhamos a nossa programação, a nossa intenção era não morarmos no Rio de Janeiro nesse período de espera para ir para a Austrália, mas morarmos em Cuiabá, onde nós não teríamos gastos, onde nós teríamos uma diminuição de gastos mesmo, e assim a gente conseguiria guardar mais dinheiro para nossos projetos. E quando nós trouxemos essa informação para o Alessandro sobre esse período que nós passaríamos esperando lá em Cuiabá, ele nos disse que não, ele nos barrou, ele disse que o ideal seria que nós esperássemos esse tempo ali no Rio de Janeiro, ficássemos de malas prontas, esperando o ok dele para que a gente pudesse ir para Londres. Então, nesse meio tempo, o Alessandro falou pra gente ser práticos, e aí a Débora, a esposa do Jefferson, né, que mora lá em Londres, ela me mandou uma mensagem nesse meio tempo e perguntando, né, como estava tudo, o que tinha acontecido, que não era mais Austrália, era Londres, enfim, contei tudo. No final ela me disse, pode contar comigo, a minha casa, vocês estão num lugar seguro, enfim, ok. E aí, passou, sei lá, acho que coisa de 10 dias, eu e Bruno, a gente sempre ficava num lugar de, cara, o que a gente faz? Porque uma hora o Alessandro fala, sejam práticos, vejam visto, e aí outra hora ele fala que não, espera, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Então, assim, era sempre muito confuso, sabe? A gente não tava num lugar de destino, sabe? A gente tava num lugar de confusão mesmo, porque ele tava tornando isso algo muito exaustivo. E eu quero pontuar essa conversa, né, que eu tive com a Débora, porque me foi muito estranho, né? A gente ficou bem confusos a partir disso, porque uns 10 dias depois eu mandei uma mensagem para ela, né,
falando que Bruna e eu, a gente já estava procurando por passagens, inclusive o Alessandro tinha dito que ela e o marido estavam até mesmo vendo de talvez dividir apartamento, uma casa, não sei, com outras pessoas e que a gente até poderia ver com eles se rolaria isso. Enfim, diz pra gente ser práticos, sempre praticidade, mas nunca praticidade, porque quando a gente tentava agir com praticidade, era sempre, tinha sempre uma barreira, tinha sempre espera, sei lá, não sei o que, era sempre assim. Então, então eu fui até a Débora, eu mandei uma mensagem para ela pelo WhatsApp e eu falei, né, que nós estávamos fazendo isso, aquilo e que a gente queria ajuda deles, que eles achavam e tal. Só sei que ela não me respondeu nunca mais e é, no mesmo dia, à noite, o Carlão, no culto, no final do culto, mandou uma mensagem pro Bruno, dizendo pra gente ir lá pro mezanino que ele precisava conversar com a gente. E aí fomos lá, ele expôs isso, perguntou quem que mandou isso pro Alessandro. Eu fiquei meio confusa na hora, até eu entender que esse print era da minha conversa com a Débora mandando pro Alessandro, o Alessandro mandou pro Carlão, enfim. E aí eu falei pra ele, eu falei, ó, é o seguinte, a vida tá seguindo, a vida tá acontecendo, a gente tá tentando ser prático, nós somos adultos, temos um filho, nossos recursos, né, tá tendo toda uma movimentação, nós estamos em Copacabana, quem é próximo de nós sabe muito bem, e isso estava sendo muito bem colocado e esclarecido para o Alessandro sobre as nossas finanças, sobre o que nós tínhamos, sobre os gastos que estávamos tendo, porque a gente teve que ficar lá em Copacabana para a gente poder ir lá. Esse apartamento é da família do meu pai, porém, o combinado é sempre quem fica lá tem que pagar o aluguel. O aluguel não, o condomínio. E o condomínio nesse apartamento é R$ 1.500, mais energia, que na Zona Sul não é barata, enfim. A vida no Rio de Janeiro não é barata. E então a gente teve muitos gastos, e eu pontuei, né, tudo isso pro Carlão naquele dia, porque a gente ficou bem assustados, porque a forma como ele nos abordou foi até muito pastoral, só que a forma como ele expôs, o jeito que o Alessandro ficou por causa de uma mínima atitude que a gente teve como adultos, foi muito estranho, porque ele disse que o Alessandro estava irritado com isso, disse que o Alessandro não conhecia o nosso coração, mas que ele conhecia e que eles nos ajudariam, né, nesse tempo, nesse processo todo. Ok, voltamos para casa e vida seguiu. Bom, e já no final dessa segunda conversa, o Alessandro mudou o discurso dele em relação ao tempo. Antes, ele tinha nos dito entre 15 e 20 dias de espera, e a partir daquele momento ele mudou para 3 a 4 meses de espera. E isso era totalmente inviável, impossível para nós, porque, como a Ana disse, os nossos gastos eram normais, nós somos uma família, então nós tínhamos gastos normais, a vida continuava seguindo e era impossível esperarmos durante tanto tempo e ainda assim manter os nossos recursos. Bom, e nesse período nós já não tínhamos mais resposta ou cuidado nenhum da liderança do Rio de Janeiro. Ninguém da liderança sabia nos dar alguma resposta, ninguém da liderança nos procurava para cuidar e saber como nós estávamos nesse período. E o Alessandro também, esse calor, esse tempo, nós ficamos em um limbo de silêncio, onde nós apenas aguardávamos com muita ansiedade, sem nenhum tipo de retorno de ninguém da liderança. Então, quando a gente foi para a terceira conversa com o Alessandro, ele... Então, daí ele começou a trazer vários tipos de vistos, dizendo até sobre a possibilidade da gente tirar a cidadania, porque a gente tinha cara de portugueses, e a gente começou a perceber um movimento muito estranho de alguém que parecia que não sabia muito bem mais o que fazer e até mesmo como cancelar tudo isso, porque esse era o sentimento, né? De que ele tinha feito alguma cagada, que ele se arrependeu e, enfim, a gente estava ali no meio e ele não sabia, enfim, o que fazer. Porque desde a primeira conversa, o que a gente tinha meio que até combinado, assim, conversado, definido,
que nós iríamos pelo visto de turista, que é o que todo mundo vai para lá, né? Enfim. Então, na nossa vez, era como se não, porque vocês têm que ver tal visto, aí pode ver tal visto, e não viu visto nenhum, e nunca chegava a lugar nenhum. Então, ele começa com um discurso, né, assim, parece que tirando a responsabilidade dele e lançando pra gente, na verdade pra gente não, lançando pra Deus, né, onde ele cita algo que tem martelado na nossa cabeça, né, todos os dias praticamente, onde ele fala que ele teve a percepção, que aquilo era uma percepção espiritual que ele estava tendo naquele momento, que Deus fudeu com a gente. Ele fala com todas essas palavras. E ele diz, né, que isso acontece mesmo com quem vai andar com ele. Aí depois ele começa a pontuar algumas coisas de que a igreja de Londres não estava muito bem, isso já na quarta conversa, de que se a gente quisesse ir, a gente podia ir, mas que não poderíamos ficar na casa dele porque não tinha onde ficar lá, que ele até ia tentar ver com alguém e tal, mas que a galera não era muito receptiva. É, então, foi assim, trazendo algumas complicações, entende? É tipo assim, vocês podem, mas não. Venham, mas não. Então, assim, a gente sempre ficava naquela coisa, né? Porque, obviamente, nós olhávamos para ele como uma autoridade espiritual. Então, assim, a partir do momento que ele começa a ser contraditório, isso tira toda, enfim, toda a credibilidade, né? Que ele tem. Bom, e aí, depois disso, nós fomos para a quarta conversa com ele, e foi onde ele disse que ele viria para o Brasil, faria alguns eventos aqui, e ele disse que queria conversar conosco pessoalmente, ter uma conversa pessoalmente conosco para a gente poder bater o martelo dessa nossa ida. Mas essa conversa nunca aconteceu. Ele não nos procurou, ele não, por mais que a gente tenha mandado mensagem, ele não nos deu retorno. E nesse período, nesse tempo, nós já estávamos já praticamente sem recursos, né? Porque nós já tínhamos batido quase 5 meses nesse limbo, nessa espera, e nada tinha acontecido. E aí ele veio para o Brasil, fez toda a agenda que ele tinha que fazer, nós não conversamos, e ele foi embora para Londres e permanecemos da maneira que nós estávamos, no mesmo silêncio do início. E depois da saída dele de volta para Londres, nós imploramos para o Carlão e para a diaconia do Rio de Janeiro por uma conversa por um tempo com eles, né, na agenda, e aí eles agendaram, fizeram uma reunião conosco lá na igreja do Rio de Janeiro. E aí nessa conversa com a diaconia, onde estava o Carlão, a Andressa e a Grazi. O Romulo chegou bem já praticamente no final. E aí nós ficamos sabendo, né, sobre algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Londres, mas bem por cima. E para nós também fomos pegos de surpresa, porque nada estava sendo esclarecido, né? Ninguém estava andando na luz com a gente, mas a todo momento a gente estava andando na luz com eles, expondo tudo e muito mais. E aí foi quando o Carlão, depois de escutar novamente todo o nosso relato, ele nos pediu perdão pela forma como a liderança nos tratou e também reconhecendo que o Alessandro, ele até enfatizou, ele falou assim, a gente errou com vocês, mas o Alessandro errou muito mais. Então, naquele momento, pra gente foi um sentimento muito assim de empresa, sabe? De quebra de contrato, onde eles falaram: ó, agora, se vocês quiserem, podem continuar os planos para a Austrália. Eles até citaram, né, de talvez a gente alugar de novo uma casa lá no Rio de Janeiro e comprar novamente as coisas, mas assim, pra gente foi tão ridículo, sabe? Que a gente de fato, assim, não fazia mais sentido permanecermos ali no Rio de Janeiro, até mesmo por conta de todas as palavras que eles mesmos confirmaram para nós, né, sobre o nosso tempo no Rio de Janeiro ter cessado. Então, assim, eles estavam de alguma forma tentando achar um jeitinho, né, de colocar a gente em alguma gavetinha e ficar em silêncio.
E depois disso, nós voltamos para casa, bem atordoados, bem sem rumo. Foi horrível, foi horrível, foram dias horríveis, onde a gente teve que ser muito forte por causa do nosso filho. E aí, obviamente, desestabilizou muita coisa dentro de nós, não porque a gente não tem convicção, não porque a gente não tem fome por Deus, muito pelo contrário, nós permanecemos amando o Senhor, por mais que os dias tenham sido terríveis, e muito confusos, mas a gente continua olhando para Jesus. Isso não nos conduziu para um lugar de perdição, não nos conduziu para um lugar de revolta, mas a gente entende muito bem que tudo isso que aconteceu é total responsabilidade da liderança e mais ainda do Alessandro Vilas Boas. Bom, e depois disso tudo, né, nós nos mudamos do Rio de Janeiro, nós fomos morar em Santa Catarina. Nós moramos durante pelo menos um mês na casa da minha cunhada, porque nós não tínhamos recursos, né, para morar, enfim. E nós passamos, sim, um período bem difícil financeiramente, mas não é exatamente esse o foco. E para encerrar também o nosso relato, eu gostaria de dizer também o nosso último contato com o Alessandro, que foi depois de cerca de 3 meses ou 4 meses que nós já estávamos morando em Santa Catarina. Numa noite de revolta, assim, de muitos transtornos, muitas coisas acontecendo, que são resquícios, né, de tudo isso que nós passamos. Eu enviei um áudio para ele, questionando ele, né, sobre o porquê disso tudo ter acontecido e ele não ter dado nenhum tipo de retorno para nós, nenhum tipo de, enfim, resposta, né, para tudo isso que nós passamos. E eu acabei enviando um áudio para o Alessandro, e naquele período eu enviei um áudio temporário, um áudio que não poderia ser repassado, né, não poderia ser reenviado para outras pessoas. E eu enviei esse áudio dessa forma porque naquele momento o Alessandro já tinha se tornado uma pessoa desconfiável para nós. Eu não tinha mais confiança no que ele faria, por exemplo, com esse áudio. Então eu me sentia, tipo, de alguma forma, assim, coagido nesse sentido, né? E a resposta dele foi muito suja e muito desonesta, assim. Ele me disse que eu estava sendo covarde em estar enviando o áudio daquela forma e que ele nem fez questão de escutar os meus áudios e que eu deveria assumir os meus erros e que ele não tinha responsabilidade com isso. E a gente vai tentar finalizar, mas nós não seríamos loucos, assim, de ir para um outro país no estado em que a gente se encontrava. Então, assim, para muitos que acharam que, porque eles não foram para a Austrália, porque eles não foram nem para um lugar e nem para outro, cara, isso é tanta ignorância, né? Tanta falta de conhecimento, chego a dizer que é muito egoísmo, sabe? E isso é só uma coisa que vocês replicam, né? Que eles replicam lá dentro. E eles não trazem as coisas para a luz de verdade, né? Mas eles jogam a luz deles e o quanto de luz eles quiserem, e o quanto de luz eles permitirem. Então, assim, nós não seríamos loucos de pegar o nosso filho e com tudo que a gente passou, passamos sozinhos, né? Porque a aliança e as muitas alianças que tínhamos, não sei onde foi parar, porque as pessoas, de fato, elas te esquecem, elas te abominam, né? Porque você não se submeteu a um certo tipo de abuso, né? Porque hoje a gente identifica sim isso como um abuso religioso. Inclusive, a minha psicóloga, ela pontuou isso comigo, ela tem trabalhado isso comigo, porque hoje estamos com medo de entrar em uma igreja, de congregar, e isso dói em nós profundamente, porque a gente sabe que não é por esse caminho, não é negando a congregação, sabe? A família de Deus por conta de erro de outras pessoas que não se responsabilizaram. Então, assim, de verdade,
eles falam muito sobre o óleo que escorre, né? Então, assim, eu acho que isso precisa ser verificado e de forma muito íntegra, de forma muito pura, sabe? Porque eles estão toda essa movimentação está sendo passado, né, uma vassoura na parte de baixo, mas eles não estão verificando a parte de cima, porque ao nosso ver, se existiu alguém que foi íntegro, ainda que ele não tenha ficado tão próximo de nós, foi o Carlão, porque ele reconheceu, sabe, não só o erro da liderança do Rio, mas também a conduta do Alessandro. Então, é muito contraditório quando um pastor local reconhece uma coisa e o apóstolo, e sei lá, o pastor que pastoreia ele, que é o Alessandro, não reconhece isso. O Alessandro foi totalmente rude, totalmente irresponsável emocionalmente com a minha casa, e a gente tem colhido frutos, os frutos que o Alessandro colocou na nossa casa, que são frutos muito ruins, né? Infelizmente, a gente tem percorrido dias muito complexos. Então é isso, tudo isso tem sido muito exaustivo. Nós não queríamos estar aqui, não desejamos de forma alguma passar por tudo isso. Tudo que a gente aceitou naquele tempo foi porque nós de fato temos esperança na família de Deus. A gente não fez por precipitação ou coisa do tipo, foi sempre, toda a nossa conduta foi sempre muito clara. Nós contamos tanto para os grandes quanto para os pequenos, nós não fomos egoístas com ninguém. Então é isso. A gente de fato sente muito e espera que Deus traga a luz em todos. E não somente naqueles que estão tentando se esquivar ou se proteger embaixo de outros relatos. Eu não sei se você ficou até aqui, se você está acompanhando até o final, né? Se você ouviu toda a narração feita por esse casal, mas se eu tivesse a oportunidade de conversar, e ainda vou mandar essa pergunta pro Vilas Boas, vou mandar a pergunta lá no direct do Instagram, depois se ele responder, eu trago isso em um próximo vídeo, que a gente vai fazer um próximo vídeo a respeito desse caso. E essa igreja tem muita história para contar mesmo, muita coisa que aconteceu, inclusive recentemente, quando eles expuseram nas redes sociais os pecados, não foram crimes, mas foram pecados de pastores da igreja, inclusive esse pastor Carlos, que ela cita tanto, né, que o casal cita tanto nesse áudio, ele foi disciplinado, o nome dele foi exposto publicamente nas redes sociais da igreja, dizendo que ele tinha sido disciplinado porque estava bebendo. Outra irmã também foi disciplinada porque estava falando, estava focando lá de alguém. E isso também está na publicação feita pela igreja, numa carta aberta, onde cita o nome dessas pessoas que foram punidas. Isso gerou muita discussão, inclusive jurídica, né, para saber até que ponto a igreja podia ter feito isso. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Mas a pergunta que eu faria ao Vilas Boas é por que ele impediu que o casal fosse para a Austrália. Porque se você começa a ouvir o áudio do início, você vai ver lá nos 4, 5 minutos mais ou menos, quando ele entra na história, quando o pastor diz, olha, conversa com o Vilas Boas, ele quer conversar com vocês. E aí ele dá a ideia de, ao invés do pessoal ir direto para a Austrália, o pessoal ir para a casa dele em Londres, o que obviamente nunca aconteceu. E a minha pergunta é, por quê? Se a igreja não teria que arcar com custos, se a igreja não teria que fazer absolutamente nada, se não orar, se não dar um apoio emocional, se a igreja ganharia com isso ao ter missionários enviados por conta própria para a Austrália, por que não? Qual foi o problema? O que os impediu? O que o Alessandro Vilas Boas... Aí no final ele diz aquilo que você ouviu. Deus foi quem, eu vou usar a palavra ferrou, mas não foi isso que ele disse, você sabe, porque esse tipo de palavra eu confesso que eu não costumo falar, nem por brincadeira, nem por exemplo, muito menos usando essa palavra na mesma frase onde tem Deus. Isso é que eu jamais faria. Agora, fazer o que ele fez e depois jogar a culpa para Deus é estranho, né? O que fica muito mais parecendo ali é que de repente ele não queria permitir que o casal crescesse. Não queria permitir que o casal tivesse uma independência, que o casal prosperasse no seu chamado, no seu ministério, longe dele. Mas por que isso? Se o casal iria levar a marca dele,
vou nem dizer igreja, vou dizer a marca, porque isso é empresa. Por que não permitir que o casal seguisse o fluxo, uma vez que já estavam se preparando economicamente e emocionalmente para isso? Já tinham conhecido pessoas lá que abririam as portas, já tinham se preparado de todas as formas que precisam se preparar para deixar o país, se despediram da família, estava tudo pronto, tudo encaminhado. Por que o Alessandro Vilas Boas foi lá e interviu, depois deu esse gelo e impediu que o casal prosperasse no chamado que eles dizem que tinham, ou até que tem? Por quê? E no fim de tudo, coloca aí a culpa para Deus. É o típico líder narcisista, né? É assim que funciona. Eles não permitem que vocês caminhem só. Quando você vê um líder que tenta sempre manter você debaixo das asas dele ali, perto, sob controle, sob comando. Se você fala, eu vou por aqui, falar, não, é melhor por aqui. Ele nunca vai deixar que você tenha a iniciativa própria, nunca vai permitir que você tenha uma direção própria que não seja direcionada por ele. Que não seja uma direção que ele te deu. Se você quer começar a namorar com alguém, ele vai impedir. É assim na igreja, nessa igreja do Vilas Boas. Se você marca uma data para o seu casamento e fala, essa data não está legal, vamos mudar essa data para o seu casamento. É assim que funciona. Se você fala que quer engravidar, que você quer ter... Não, agora não é o momento para isso, porque a igreja está passando. A igreja, não é você. Então ele vai sempre te direcionar para o que ele quer. E sempre te direcionar para longe da sua própria vontade. Não é longe do seu chamado, é para longe da sua própria vontade. O que esse casal tinha é o chamado, mas que é a sua iniciativa, sabe? Os seus próprios interesses. E o Vilas Boas teve que intervir para conduzi-los para o interesse dele. E no fim das contas, abortou-se um projeto que já estava encaminhado para a família, para o casal. Eu só lamento que eles não conseguiram dar sequência, não conseguiram enxergar essa manipulação antes, porque poderiam ter ido de forma independente. Você não precisava, já que a igreja não iria arcar com os custos, eram eles mesmos que o fariam, iam embora, cara. Iam embora, deixava eles para lá, depois pegava, sabe, a cobertura de uma outra igreja, não tem problema, né? Se filiaria uma convenção, algum órgão nesse sentido, a Jocum, quem sabe. Mas não precisava depender desse rapaz, que para mim, um camarada que fala essa frase na brincadeira, no exemplo, no que for, no escambau, não merece um mínimo respeito. E é por isso que todos os dias, quando eu vejo situações como essas, às vezes eu fico, cara, eu sou tão pecador, e aí quando eu vejo isso, eu começo a perceber que eu sou tão pecador quanto esses caras que a gente tem como homem de Deus. Pessoas que estão no altar, que são muitas vezes exemplos, que a gente coloca como exemplo para nossa vida, para nossa família, e aí fala uma bobagem dessa. Vou usar o termo bobagem, mas eu queria falar uma outra coisa. Enfim, é isso. Bom, fique atento, a gente vai continuar cobrindo esse caso. Tem outros assuntos bem pertinentes que mostram, né, perfilam muito bem quem é o Alessandro Vilas Boas e o que está acontecendo nessa igreja dele, Igreja One. A gente vai ver em outros vídeos, bem em breve, testemunhos extremamente graves do que está acontecendo nessa igreja há anos, e estava passando batido, estava passando por medo, ninguém estava observando, ninguém estava olhando, até que eles mesmos, né, começaram a se expor e a publicar nas redes sociais o que estava acontecendo. A gente vai ver esses depoimentos e vai ouvir outros áudios. Só para finalizar, nós temos um áudio de cerca de 90 minutos, onde é uma espécie de ritual que a igreja faz, onde eles vão lá na frente e confessam seus pecados para os membros da igreja. E isso é uma coisa tão absurda, que quando você ouvir, você vai se chocar com os depoimentos que são ditos na frente de todos, coisas que... Enfim, vamos acompanhar os próximos vídeos. Se inscreve, ativa a notificação. E aí, quando a gente publicar esse vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber e vai poder estar acompanhando aqui em primeira mão. Tchau!